Começando mais um Benjamin Muti. A gente tava ouvindo um rap, né, Glauber? A gente tá ouvindo o Dexter e a gente entra com um bolero, né? Vamos trazer o Dexter aí. É só chamar. Dexter São Paulino Roxo, Dexter. Precisa chegar aí com nós, né? O oitavo anjo. E olha, gente, quem tá com a gente também é a KTO, kto.bet.br, uma das primeiras bets regularizadas do Brasil. E na hora de você fazer sua fezinha, sua aposta, já sabe, cai lá pra KTO. Precisa ter mais de 18 anos, é que eu sempre falo, hein, gente? Aposta não é investimento, não é renda extra, não é nada disso. É pra você brincar e se divertir. Precisa ter mais de 18 anos, fechou? kto.bet.br. Caraca, hein? É um tempinho, né? Porra, velho! Como é que te convenceram pra vir aqui, Elias? Não, se organizar dá pra fazer tudo direitinho, né? Puta, mas demorou pra você organizar, né? Tudo bem? Tudo bem. Tô morando fora. Você tá morando na Espanha, né? Fico mais tempo lá do que aqui. Você tá morando aonde? Madrid? Fico em Madrid e automaticamente vou pra Valladolid todos os dias. Que maravilha morar, né? Porque Madrid é demais, né? Tirando o frio. Mas que cidade espetacular, né? Até no frio é gostoso lá. Até no frio. E o futebol? Elias, então já vamos começar pelo fim. Você que tá lá na Europa, você trabalha com o Ronaldo, né? Você tá lá no Valladolid e tudo. Por que a única coisa que a gente tem de igual é o nome? Por que o esporte é outro? O que falta pra gente chegar no mesmo esporte? Lá tem seus problemas, né? Mas não é o problema estrutural que a gente tem aqui, né? Questão de estádio, de calendário, né? De formação de atletas, às vezes até de corrupção. Lá existe, mas é menos, né? Então, acho que todo o dinheiro que é arrecadado é voltado para o futebol. Então, isso facilita muito o trabalho, né? Então, a gente fala que é outro esporte, é outro estilo de jogo, é outra qualidade técnica. Por exemplo, você acha que tem condição? E não é porque eu sou corintiano. O Corinthians é o último campeão mundial, sul-americano. Você acha que tem condição de um time sul-americano ser campeão do mundo de novo? Ainda mais com essa nova fórmula agora? A gente até brinca, né? Para um time ser campeão mundial, antigamente, passava a jogar um jogo e ter o melhor jogador em campo tinha que ser seu goleiro. Agora imagina com praticamente 7 jogos, 3, 4 jogos pelo time europeu. É impossível. Não é impossível, né? Futebol tudo pode acontecer. Eu acho que a gente tem alguns grandes elencos, mas que, ao meu ver, vai ter que fazer muita força, jogar muita bola para ser campeão. Para mim é impossível. Futebol nada é impossível. É assim. É assim. Não dá. Não dá. Nenhum o melhor clube brasileiro não consegue enfrentar ganhar 2 partidas do segundo escalão da Europa. Do primeiro não vê nem a cor da bola, infelizmente. Olha, eu não creio. Eu acho que do primeiro, sim. Do primeiro eu concordo. Você acha que o Flamengo ganha do Real Madrid? Não. O Real Madrid é o primeiro escalão. Então, você acha que o Flamengo hoje, se for disputar uma final, 2 partidas contra o Arsenal, ganha? Acho que dá jogo bom. Mas ganha? O Arsenal é favorito, mas é jogo apertado. O Arsenal é favorito. Favorito. Ô Elias, mas o que você está fazendo agora? Qual que é a tua função exata lá? Então, eu já tenho 4, 5 anos que eu trabalho com o Ronaldo, né? Comecei lá no Valladolid, comecei como scout, hoje eu sou mais um consultor técnico, participo de algumas tomadas de decisões, contratação de atleta, treinador, tudo que é voltado, né, para dentro de campo, eu participo, dou minha opinião, né? Às vezes não aceito, mas faz parte. No Cruzeiro você estava também? Do Cruzeiro também, aí depois ele compra o Cruzeiro, a gente vem com toda a equipe nossa do Valladolid pra cá, né? E a gente ficou dividindo. Tava eu, Paulo, Bruno, Vitor, né? Todos aqueles que participavam do Valladolid veio pra cá pro Cruzeiro também. E quando foi que você deu uma opinião que ninguém falou, Elias, enche o saco, velho? Não, mas daí são várias, faz parte. O futebol é assim, é democrático, né? O meu olho é diferente do seu, né? Faz parte, o meu gosto é diferente do seu. Só que a gente tem que encontrar um denominador comum em prol do clube. Se o Elias fosse dar uma opinião para técnico da seleção brasileira, qual a opinião que o Elias daria? Hoje eu tenho 2 nomes assim que seriam ideais, tirando aqueles do primeiro escalão, que Guardiola e Ancelotti eu acho que não vem. Você acha que você que tá lá, eu acho que não, mas você que tá lá, vê mais o dia a dia,
É impossível o Ancelotti vir? Olha, não é impossível, mas eu não acredito que ele vai largar um projeto de Real Madrid, que para mim é o maior clube do mundo, Também acho. para poder vir para a seleção brasileira nesse momento. Né? Eu acho que quando ele ficar desempregado, se eu não me engano, acho que é o último ano de contrato dele no Real Madrid, eu acho que ele sim escutaria. Acho que escutaria. Mas hoje, para a seleção, precisa de um treinador para já. Eu iria de Felipe Luiz ou Abel Ferreira. Eu tava falando aqui pro pessoal. Você ouviu, Glauber? Você ouviu, né? Há 2 meses, 1 mês e meio atrás, lá no meu programa da CNN, e foi na hora. Eu não pensei, não é que eu vim com a teoria elaborada. Eu peguei 1 mês e meio atrás e falei o seguinte: o futuro, o próximo treinador, não falei que seria agora, porque o Dorival nem cogitava cair. Eu falei, o próximo treinador da seleção brasileira chama-se Felipe Luiz. E eu vou explicar por quê. Há um puta preconceito contra treinador estrangeiro em seleção brasileira, principalmente de ex-jogadores ligados à seleção. Os caras não gostam. Respeito, cada um tem uma opinião, os caras não gostam. Na minha opinião, hoje não tem treinador brasileiro para ser treinador da seleção. Então eu traria um estrangeiro. Aí eu falei, porém, o Felipe Luiz é o único que hoje mata 2 coelhos com uma cajadada só. Por quê? Porque ele é brasileiro. Mas futebolisticamente ele é europeu. Ele foi criado na Europa. Né? A cabeça dele não é de brasileiro. A forma como ele jogava já aqui no Flamengo não é de brasileiro. E como ele dirige o Flamengo, também não é. É uma visão europeia. Então eu falei, ele mata esses 2 coelhos com uma cajadada só. Eu tenho opinião sobre isso que vai de encontro àquilo que você acabou de falar. Né? Eu acho que existe sim esse preconceito com o treinador estrangeiro. Mas é um preconceito, é um paradigma que tem que ser quebrado, porque as outras seleções já começam a contratar treinador de fora. Há pouquíssimos treinadores brasileiros lá fora. Os que estão lá, praticamente têm toda a sua formação de atleta jogando lá. Que é o Silvinho, acho que o Thiago Motta. Que chegaram ali ao topo, que né, o Silvinho está numa seleção menor, mas fez uma bela de Eurocopa. Tá colocando aí, encaminhando, tá disputando para ir para a Copa. Os próprios gringos não olham eles como brasileiro, né? Não, porque já estão lá há muito tempo. Há muito tempo. Entendeu? Então eu acho que a oportunidade de levar o Felipe Luiz é agora, porque já ele vai para fora. Isso aí eu assino embaixo. Todo mundo fala dele lá fora. É mesmo? É um atleta exemplar, foi um atleta exemplar. Fora de campo, um cara espetacular. Além de tudo, conhece de bola, conhece de futebol. Isso que você está falando é muito legal, cara, porque lá fora, né, Elias, os caras não olham pra gente, os caras olham pra jogador só, né? Eles não olham o futebol brasileiro, treinador brasileiro, eles veem a molecada que aparece e leva. Quer dizer, lá na Espanha os caras estão falando, é na Espanha ou na Europa inteira? Na Europa inteira fala dele, porque ele tá fazendo um trabalho espetacular, o pessoal olha. Né? Ainda mais um jogador que passou muitos anos de carreira lá, quando vem para cá, eles acompanham, eles continuam acompanhando. Por isso, né? Por isso, né? Agora, se os treinadores brasileiros, eu acho muito difícil o europeu acompanhar. Né? Porque a gente teve alguns exemplos, eu acho que a gente teve o melhor treinador nosso que foi para lá e não deu certo, que foi o Luxemburgo. Né? Tivemos o Felipão, que foi porque foi campeão do mundo. Mesmo assim, teve uma passagem curtíssima em clube, que foi no Chelsea. Então, eu acho muito difícil um treinador brasileiro, né, ter esse reconhecimento que os ex-atletas que atuaram lá e fizeram o caminho contrário, vieram para cá e estão se formando como treinador, tem mais respeito do que um treinador. Eu acho que o Simeone vai ficar no Atlético de Madrid pelos próximos 70 anos, pelo menos. Ele já está uns 70, vai ficar mais 70. Mas você acha que se ele saísse amanhã, o Atlético de Madrid buscaria ele? Eu acho que era uma opção. Seria uma opção. Mas vai totalmente, né, desencontro do estilo do Simeone. Eu acho que ele tem muita coisa do Simeone, mas tem muito mais coisa do Jorge Jesus. Isso ele fala declaradamente. Né? Que é aquele futebol pra frente, mais bonito, mais jogado, né? Produz mais, ataca mais. Ô, Elias, o que os caras mais falam dele lá? Olha, não, falam que estão de olho, falam que ele tá fazendo um bom trabalho, né? Que é um treinador que tem futuro na Europa, se quiser. Por aquilo, né? Por ter vivido muito tempo na Europa, por falar vários idiomas. O treinador brasileiro só por causa disso também, porque a gente só fala português e mal e espanhol. E não tem jeito. Felipe Luiz não, Felipe Luiz fala inglês, fala espanhol,
né? E teve uma carreira de sucesso como atleta lá. Né? Por onde passou foi campeão. Vocês nunca pensaram em levar um treinador brasileiro pro Real Valladolid? Já pensamos. Até a gente pensou em levar o Diniz. A gente conversou com o Diniz. É mesmo? Mas faz tempo ou agora? Faz tempo. Foi quase, acho que se eu não me engano, foi no segundo ano do Ronaldo. A gente tentou levar o Diniz, estava quase tudo certo, mas por questões financeiras ele acabou recusando, a gente respeita isso, né? Mas foi o único que a gente tentou. Ele não foi pela grana? É porque lá existe um contrato, se faz um contrato com qualquer jogo, com o atleta, com o treinador, que se a equipe é rebaixada, o salário cai por 50%. Porque o clube deixa de arrecadar. Então a gente não pode pagar um salário de Série A para o cara. Então a gente paga o salário de Série B. E automaticamente, se sobe, esse salário volta aos 100%. Eu acho que a gente sempre tem que pensar em dinheiro, óbvio, Sim. Né? Cara, mas tem hora que você tem que pensar na carreira, né? Pô, puta oportunidade de dirigir um clube na Europa, né? Mas depois ele foi campeão da Libertadores, foi pra seleção. E ele tá onde agora? Tá, mas já vai, volta pro Fluminense. Ô Elias, essa tua amizade com o Ronaldo, óbvio, ela começou no Corinthians, né? Cara, mas foi assim, vocês tiveram uma puta empatia, assim, vocês criaram uma puta amizade, né? Foi uma química assim, né? Porque ele chega lá no Corinthians, no primeiro treino a gente já brinca com ele, já quebra o gelo, aí o dentinho. Mas como foi o primeiro dia? Cara, a gente tava ansioso, né? Porque eu tenho, né? Eu tenho o Ronaldo como ídolo. Eu era atacante, né? Na base do Palmeiras. Você jogou na base do Palmeiras? Base do Palmeiras. Joguei 8 anos. E aí te mandaram embora? Acabou o contrato, não queriam renovar, eu fui buscar minha vida em outro lugar, né? Faz parte. E eu era atacante, eu jogava com a chuteira dele. Eu queria ser o Ronaldo, todo mundo queria ser o Ronaldo. E pra mim, né, acho que até pro Dentinho, também da geração Dentinho, a gente, né, tava muito ansioso com a chegada dele. Então, quando ele já chega no vestiário, a gente já brinca com ele, já quebra o gelo. Aí ele vê que a gente era garoto do bem, querendo vencer. Ele adota a gente. Adota, né? Adota a gente. Depois chega Jorge Henrique, ele adota o Jorge Henrique. Abraçou todo mundo. Então, né, desde o primeiro dia, né, até hoje, a gente tem uma boa troca, assim, uma boa relação. Foi uma puta experiência, né? Porque, pra mim, o pós-Pelé, eu acho que é o jogador mais importante da história do futebol brasileiro. Com maior repercussão, com maior representatividade, pra mim é o Ronaldo. E é o maior camisa 9 que eu vi na vida. É o maior de todos. Então E pra mim ele mudou o Corinthians, cara. Pra mim o Corinthians é ARDR. Antes do Ronaldo, depois do Ronaldo. Eu, como corintiano, eu posso falar isso também. Era um Corinthians antes. Eu peguei o Corinthians antes. Eu chego na Série B em 2008. Já era um Corinthians tentando se organizar, mas depois que o Ronaldo chega, parece que as coisas aceleraram. O processo acelerou, foi muito rápido. Foi uma mudança muito rápida. Era de ele tá trocando, né, num vestiário que não tinha nem maca para fazer a Coban, nem chuveiro, era chuveiro de cano. Para depois de 4 meses você ter um puta de um CT pronto. É verdade que ele ia embora suado, porque não tinha lugar. Aí em Itaquera? Já era em Guarulhos. Era em Guarulhos? Era. E vocês iam, não tinha nem lugar para tomar banho, nada? Tinha, né? A gente tomava banho gelado, né? Mas ele já tava, não tinha mais fome. A gente tinha fome. Ele tava sem fome, ele ia embora. Ô Elias, sabe de uma história? Pô, eu nunca te falei, cara. Sabe quem discutiu, acho que uma vez comigo? Seu pai. Meu pai é bravo. Seu pai discutiu comigo. Não sei se você vai lembrar disso. Você jogava na Ponte e eu dei a informação. Falei, gente, o volante da Ponte Preta, chamado Elias, é jogador do Corinthians. Ele foi contratado. E acho que seu pai não gostou. Que na época... Acho que a gente ia jogar ainda pela Ponte. E seu pai não gostou, cara. Seu pai ficou muito puto, velho. E aí me colocaram numa entrevista. Eu não vou lembrar, faz tanto tempo, né? Isso tem... Caramba, como o tempo 2008. passa, velho. Tem 17 anos isso já? É isso? Isso. Mano do céu, velho. 17 anos. Nossa, me deu uma deprê, agora nós estamos ficando velhos, Elias.
Tem 17 anos, cara. E aí, acho que foi na Rádio Bandeirantes, de Campinas. Olha, estamos com um jornalista aí na época do lance que falou, teu pai entrou, falou um monte pra mim, caramba. Falou, ele tá contratado, cara. Depois de 2 semanas. Teu pai é brabo mesmo? Meu pai é. Comigo. Meu pai é sindicalista, é brabo. Formado em direito. Segui bem a escola dele, eu também sou brabo às vezes. Não, mas ele fez pro bem, ele queria me proteger. É porque eu já tava jogando aí nas finais, né? A gente pediu para não vazar, mas a gente sabe como o clube é, sempre vaza. Né? E eu tinha a semifinal e a final depois, né, consequentemente, para jogar pela Ponte. E queria sair bem, porque a Ponte abriu as portas para mim. Só que eu já tinha decidido já que eu queria jogar no Corinthians. Desde quando eu, né, recebi a primeira proposta, recebi outras propostas, né, junto com a do Corinthians, e eu resolvi ir pro Corinthians. Ô Elias, qual que foi? Pô, você jogou... Cara, você tem que olhar para trás e todo dia também agradecer, né? Pô, você jogou em Corinthians e Flamengo, cara. Joguei nos dois. Você se deu bem nos dois, né? Quais são as maiores diferenças que você vê entre jogar em Corinthians e Flamengo? Olha, é igual pra mim, cara. Pra mim são 2 times de massa, são os maiores do Brasil. Aonde vai ter torcida. Vai ter gente te recepcionando no aeroporto. Vai ter gente no hotel, vai ter gente no estádio. Né? Eu saio no Falcel, vou pro Rio de Janeiro, é tapete vermelho. Eu saio aqui em São Paulo, todo mundo quer tirar foto comigo. Porque são as maiores torcidas do país. É 52% da população, acho que até do Flamengo lá no Rio é mais. Então, aonde pisa vai ter corintiano e flamenguista. Qual torcida é mais fanática? É difícil medir isso. Eu acho que a torcida mais fiel que apoia o time é a do Corinthians, todo mundo sabe disso. Né? Mas os momentos que eu vivi com a torcida do Flamengo foram espetaculares. Bom, você tem um momento com a torcida do Flamengo que Foram espetaculares. Foi com o seu filho, Davi, filho, não é? É, o Davi. Que te quebrou ali, né? Quebra, sim. Te quebrou, né? Você não... O Maracanã era Flamengo e Cruzeiro? Não, era né? Flamengo e Goiás. O Maracanã Flamengo, lotado, de Goiás. repente começaram... Eu faço o gol e aí eles cantam o nome do Davi. Eu faço o gol e eles E cantam o qual nome foi a tua dele. reação na hora, assim? Porque todo mundo fala que o jogador tá concentrado. Não, na hora eu tô concentrado. Mas depois que você para, emociona todo mundo. Todo mundo. Até hoje ele vê. Hã? Até hoje ele vê que ele é meio boleirão. Ele tá jogando também? Joga bola. Tá indo aí, vamos ver. Ô, Elias, e a emoção de ser campeão paulista em 2009, naquele jogo na Vila Belmiro, que o Ronaldo faz aquilo? Tem toda uma história, todo um contexto, né? Acho que a superação dele, a nossa de estar voltando, né, da segunda divisão, um time desacreditado, mas que era um bom time, para mim foi um dos melhores. Acho que era uma briga boa esse time com o do 2015. Eu sempre falo que é o 2015, só que tirando o Ronaldo, né? Que se botar o Ronaldo... Você fala que o time de 2009 era melhor que o time de 2015? De 2015 era melhor, só que 2009 tinha o Ronaldo. E aí, como é que faz? É difícil. No critério de desempate é um peso, cara. É um peso. Cara, o time de 2015 era muito bom. O time de 2009, a gente foi campeão invicto paulista. Campeão da Copa do Brasil, acho que perdeu um jogo, se eu não me engano. Só perdeu para o Atlético Paranaense com o time reserva. Mas o que o Ronaldo faz naquele jogo é brincadeira, né? É inacreditável, né? Esse jogo aí, a gente vai pra concentração, que o Mano gostava, né? O Mano, ele adorava concentrar uma semana. Ia pra Itu, ia pra tudo que é lugar. O jogador adora, né? Nossa! A gente queria matar ele. E aí, nessa semifinal, a gente vai pra Itu. E ali, né, o Mano começa a comentar como que é o time do Santos. Era isso e aquilo. Acho que comenta que o Fábio Costa gostava de jogar adiantado. E nisso... passa batido. O Mano falou isso? Acho que o Ronaldo guarda, assimila. Ele nunca foi de estudar, ele fala isso, né? De estudar adversário, só que ele guardou isso. E no gol ele nem olha pro gol, ele nem olha pro goleiro. E ele já tinha guardado nisso, ele já corta e já cava. Gênio. Um gênio.
Eu tava perto do lance, eu até cobro a bola pra ele, xingo ele pra caralho. Porque eu tô de costa pro gol, né? Aí na hora que eu olho, tô de um golaço. No gol dele contra o Palmeiras, você tava o primeiro? Tava. Em Presidente Prudente? Tava. Eu falo, pô, eu usou ele, só saiu o gol porque eu tava dentro da área. Que eu atrapalhei o goleiro. Aí, puta golaço também. Ele tem um lance antes, ele chuta a bola na trave. Você lembra? Lembro. Ele já entra, primeira bola ele corta assim pro meio. Você tava naquele jogo do São Paulo, que o Leco tinha falado numa entrevista que, tipo, o Ronaldo, não sei se era ex-jogador, lembra? Era isso, né? Que o Leco falou que o Ronaldo era ex-jogador. Você tava lá no Juca, não tava? Não foi isso? Ele falou ex-jogador. Chamou o Ronaldo de ex-jogador. É, e deixa o Rodrigo, o zagueiro... 2-0? É, você tava nesse jogo? Tava. O Ronaldo tava puto mesmo por causa do Leco ou o Ronaldo tava nem aí? Não, nem aí. Nem aí. Acho que não sei se foi nesse jogo ou se foi no outro. Só sei que teve um jogo que ele ficou puto, nervoso, porque quebraram o ônibus inteiro, né? E aí o time assustou, aí ele vai, bota um rap na caixinha, levanta o time inteiro, bora. Botou o time lá em cima e a gente ganha mais uma vez de São Paulo lá dentro. Só não lembro se foi esse jogo ou se foi um outro mais pra frente. Brasileiro, não sei. Então o Ronaldo é foda, né, cara? É. Ô, Elias, hoje você trabalha com futebol, né? Você até citou o Mano Menezes. O Mano tem tido uns problemas aí, né? Ano passado no Corinthians ficou ruim porque ele chamou o Yuri Alberto de burro. Outro dia o Carille estava aqui. O Carille falou que estava no Santos, cara. Foi dar um esporro no moleque. O moleque ligou pro empresário, o empresário ligou pro presidente, o presidente ligou pro técnico. Cara, mudou muito, Elias. Hoje você tem que pisar em ovos. Tá muito mais difícil trabalhar nos bastidores do futebol ou não? Ah, hoje mudou, né? Hoje... Desculpa, você tem que medir suas palavras hoje? Sim, você... tem que medir. Tem que medir. Antigamente não tinha tanta informação, então passava muita coisa batida, né? Você escutava mais, né? Hoje não. Hoje acho que a gente tem que respeitar o momento, né? Óbvio, tem coisas que enche o saco. Tipo? Né? O treinador não pode dar uma dura no cara. Tem que dar uma dura no cara. Tem que falar. Várias vezes o Mano já me falou, é burro, não sei o quê. Falou pra você? Já. Falou várias vezes. E você nunca ficou puto? Só que era burrice. Tava fazendo burrice, eu falo o quê? Tem que analisar o que tá fazendo. Depois você vai aprendendo, você vai ficando inteligente, vai aprendendo, né? Aí você vai passar a dar dura no outro que tá fazendo burrada. Entendeu? Mas tem que pisar em ovos, é difícil, o mundo mudou. A gente tem que evoluir com o mundo. O Mano era o mais bravo que você teve ou não? Não, eu peguei o Jorge Jesus também. O Jesus também era bravo. Peguei ele no esporte, ele era bravo. Mas o Mano, ele é... É o segundo. Eu entrevistei outro dia o André Balada. E o André Balada falou que o técnico dele da seleção seria o Jorge Jesus, que dirigiu ele no esporte, né? Mas ele era bravo, hein? É bravo. É bravo. Eu não sei se ele é bravo ou se ele veste um personagem e vai pra treinar o time. Porque comigo... Ele era bravo. Ele é bravo. Só que comigo ele é super gente boa. Não sei, gostou de mim, tanto que eu falo com ele até hoje. Às vezes eu mando mensagem, tô em Lisboa, mando mensagem, quando ele estava por lá. Né? Mas quando ele ia pro treino, ele era duro em todo mundo. Era duro em todo mundo. Mas ele falava umas coisas igual o Mano também ou não? Não, falava até pior. Tem uma história que a gente estava fazendo um treino de finalização. Aí era um sérvio, se eu não me engano, mas já falou um pouco português. Aí, ele era um bom volante, né? Era um grandão, um bom volante, bem sérvio mesmo, aquele cara técnico do leste europeu lá, que finalizando só gaveta, com a direita, com a esquerda. Ele, foda-se, pá. Este gajo é um craque. Todo mundo olhou assim, né? Porque ele vinha jogando e não vinha tão bem. Esse gajo é um craque, pá. Os caras, aqui no treino, que quando eu boto no jogo é uma merda. Era daí pra pior. Pra você como jogador, foi muito melhor jogar na Europa ou jogar aqui? Na Europa
Eu joguei um período, mas eu não fui tão bem como eu fui aqui. Né? Eu falo, joguei em todos os clubes aqui. Tirando o Bahia, que eu já estava em final de carreira e tem toda uma... Eu fico 6 meses sem jogar, e depois vou pro Bahia, né? Mas mesmo assim, né, o projeto que foi me dado, que era salvar o time, a gente conseguiu salvar, quando o Mano estava lá. Mas todos os clubes que eu joguei bem. E joguei muito bem. Joguei bem ou muito bem. No Atlético fui bem. Agora no Flamengo, coisa foi muito bem. Acima da média. Então a expectativa que eu tinha, que era de ser pelo menos como eu joguei no Corinthians ou no Flamengo lá fora, eu não consegui. Né? Não tive aquela regularidade. Tinha muito altos e baixos. Né? Primeiro ano, o Sport foi muito bem. Né? Mas da crise eu volto pro Flamengo. Da uma crise financeira, eu tive que sair, porque não estavam pagando salário. Né? Aí depois eu tento voltar, mas sempre oscilando. Né? No Atlético de Madrid eu inicio mal, mas depois eu começo a pegar o ritmo, que foi meu primeiro ano de Europa. Mas foi assim, no Atlético de Madrid eu fiz 20 jogos em 6 meses, fiz 4 gols, 5 gols como volante. Pô, mais do que no Corinthians. Entendeu? Não, no Corinthians eu tenho mais. No Corinthians eu tenho quase 45 gols. 45? 45 gols, Elias? Você fez? Eu tenho 105 gols na carreira. Caramba, velho. Tem mais que o Pedro Raul. Não, eu tenho mais gol que muito atacante aí. Muito? Eu até zoo, todo mundo. Pô, Elias, eu não lembro de tanto gol assim que você fez, cara. Tem um gol. Era o meu diferencial, né? Senão eu era mais um. Não, não acho, cara. Você me lembrava muito um volante que eu gostava demais no Corinthians. Demais. Chamado Ezequiel. Lembro. O Ezequiel era um monstro. Era um monstro, cara. Era aquele... Sabe aquele motorzinho? Cara que não era alto, não era forte, mas o cara corria o campo inteiro, se matava. E eu falava, puta, o Elias me lembrava muito. Só que eu achava você mais técnico do que o Ezequiel. Mas você tinha muito o espírito do Corinthians, né? Por isso que o torcedor te adorava. Mas te juro que eu não lembrava que você fez tanto gol. É mais fácil, porque eu sou de São Paulo, né? Sou corintiano, ia nos jogos. Tinha Ezequiel como ídolo. Tinha Zé Elias como ídolo. Você gritava, Ezequiel. E eu acompanhei muito o Corinthians, então era muito mais fácil, já sabia o que a torcida queria. Mas além disso, eu tinha técnica, que vim do futsal, e fazia gol porque eu fui atacante, minha base inteira. Então tinha mais facilidade para isso. Então juntei tudo, juntei base do Palmeiras como atacante, toda a minha carreira que eu fiz de futsal, para saber, né, se posicionar, jogar com a bola, jogar sem a bola, né, mas aquilo que eu conheço de Corinthians. E você nunca pintou para você trabalhar no Corinthians ou no Flamengo, por exemplo? Não. Quando eu parei, Benja, eu parei num dia, nem parei. Foi parando? Né? Eu fiquei esperando aparecer coisas, nisso eu já estava estudando, já tinha me formado em um monte de coisa, em gestão, em executivo, comecei a fazer curso de treinador. E nisso reabre, né, os aeroportos da Europa. Eu vou viajar para a Espanha. Eu vou lá conhecer o Valladolid, porque o Ronaldo tinha acabado de comprar lá. E aí nisso ele me convida para trabalhar lá. Que você não esperava? Não, fui lá para conhecer, né, para aprender, passar uma semana. Foi nessa viagem mesmo que ele te convidou? Foi nessa viagem. Aí eu fui lá, fiquei em Valladolid, aí o Paulo André me mostrou tudo, né, como que funcionava e tal. Aí num jantar ele falou, mano, por que você não trabalha comigo de scout e tal? Falei pra ele, não sei como trabalha, né, eu não estudei pra isso, mas vou aprender. E aí falei com a família falou, me apoiou, falou, vamos... Quantos anos estava? Eu estava com 36 anos. Há 10 anos atrás a gente falava 36, era velho. Era velho. Hoje, se estiver bem, dá pra jogar mais uns 3, 4, né? É que a pandemia me ferrou muito, porque eu saio do Atlético Mineiro, daí fico esperando aquele período, né, de início estadual para tentar escolher o melhor projeto, vem a pandemia. Você lembra quando você estava no Atlético Mineiro que eu fui te entrevistar? Você foi em casa. Deu uma puta merda. Lembra? Você foi em casa. Fui na tua casa, lá em Nova Lima. Nova Lima. Cara, eu fui entrevistar o Elias na casa dele.
E eu não me lembro o que você foi falar, lembra? Um dia, pô, eu quero voltar. Lembra? Pro não Corinthians. Sei, acho que eu falei que eu era corintiano. Não sei que você foi falar uma parada que no jogo seguinte você teve que ir pra coletiva. Eu falei, puta, o Elias tá ferrado, velho. Eu nunca escondi, eu sempre falei, sou corintiano e acabou, não é? Todo mundo tem um time. Quem não tem um time é mentira. Não tem que trabalhar no futebol. Todo mundo tem um time. Só que eu respeito o time que tá me pagando. Sempre fui assim, sou profissional. Tanto que eu jogo no Atlético, eu trabalho no Cruzeiro. Né? Teve aquele, né? Mas... Então, os caras te encheram o saco lá? Pouquinho. E só que enche o saco, mas respeitando, sabendo que eu sempre respeitei como adversário. Quando você é scout, você indica jogador também? Você Sim. Que fala, olha... Indicava. Hoje eu trabalho mais no geral, né? Às vezes aparece, eu indico. Né? Às vezes tem algum negócio que vai surgir que eu escuto, né, nos bastidores, porque como eu fico mais tempo aqui, como passo um tempo aqui, então às vezes eu escuto muita coisa dos bastidores, né, que fulano vai sair, que fulano vai para lá, que vai abrir um espaço aqui, a gente tenta fazer essa... Mas por que o Valladolid não leva muito jogador? Não leva jogador brasileiro, né? É difícil. Por quê? Primeiro que tem a questão da regra. Né? Hoje o Valladolid está na primeira divisão, né? Na primeira divisão você pode ter 3 jogadores extracomunitários. E na segunda divisão são só 2. Então, né, fica mais curto para você levar. Então você tem que levar jogador certo que vai chegar e vai vestir a camisa e vai jogar. Só que é muito difícil acertar. Muito difícil. E qual que é a expectativa do Ronaldo com o Valladolid? Não é brigar por título, né? Não, mas a gente... É vender jogador? Ele tinha uma ideia. Quando ele compra o Valladolid, ele veio com a ideia de que em 5 anos o Valladolid ia estar jogando uma competição europeia. Né? Foi o que ele disse, era o sonho dele. Acho que foi mais uma coisa para a torcida do que propriamente, né, que ele acreditava nisso. Porque jogar a Europa na Espanha é difícil, muito difícil. Não é igual aqui que vão 8 do brasileiro. Tá louco, porque se você não cair, você tá na Sul-Americana ou na Libertadores. É só não cair. Então, vai lá é mais difícil. Lá esse ano são 4 vagas para Champions, se não me engano, 2 para a Liga Europa, mais o campeão da Copa do Rei. Não tem a menor condição. É muito difícil. Até que precisa muito dinheiro. Muito dinheiro. O nosso orçamento é o 19º da Liga. É o 19º. Então, você está muito atrás. Né? Só que ele foi, né, ajeitando, né? Aí sobe, aí cai, aí sobe, cai. Então, fugiu muito daquilo que ele queria, de estar para ir para a Europa. Fugiu muito. Né? Hoje é um projeto que está meio assim num limbo, né? Não sabe para onde vai, mas eu acho que ainda tem. Acho que o próximo ano, né, com algumas ações que a gente vai tomar lá, acho que a gente vai tentar colocar no eixo. Né? Provavelmente a gente vai cair para a segunda divisão, mas vamos colocar no eixo, a gente vai ter orçamento em caixa e vamos tentar, né, fazer um projeto. Mas a torcida pega muito no pé do Ronaldo? Pega. Eu acho que é mais pelo fato de ser brasileiro, estrangeiro, um dono do clube. Né? Às vezes também tá tendo jogo, ele tá jogando tênis, a torcida fica brava. Só que ele é dono, cara. Tem que cobrar a gente, tem que cobrar o presidente, o diretor, são os jogadores. Né? Ele é um dono, é um torcedor do clube. Pode falar, lá como cá, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Hã? Não muda nada. Quer dizer, o Real Valladolid tá lá perdendo, e aí o Ronaldo tá juntando, os caras querem morrer. É igual, não muda. Acho que a paixão é a mesma. Né? Mas lá tem menos pressão do que aqui. Lá o time cai e ninguém vai quebrar seu carro. Né? Você já teve muito carro chutado à porta aqui? Aqui, um monte. Um monte. No Corinthians? No Corinthians, algumas vezes. Não, no Corinthians não. Tive no Atlético. No Atlético, uma vez, a torcida foi lá apoiar o time na final e quebrou meu retrovisor. Apoiando o time. Imagina se fosse pra descer um pau no time. Era na final, ainda fiz gol na final, a gente foi campeão. Caraca! Olha, deixa eu dar um recado aqui, pra vocês aqui, muito importante. Tá na hora do meu café. Acorda, Romero. Nada, meu, você viu? Tô chique ou não?
Quando o Romero não joga, o Ramon Dias libera ele aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Olha, nada melhor que a combinação de duas paixões nacionais. O melhor café fresquinho e o futebol. E a Melita acredita que o café fresquinho tem o poder de despertar os nossos sentidos para viver intensamente aquilo que a gente mais ama, o esporte, porra. Então a Melita é o café oficial, sabia, Elias, do Manchester United? É o café oficial do Manchester United e agora é o café oficial do Benja, velho. Eu não joguei bola, não fiz gol, mas tem o café oficial do Benja, pô. E a Melita está sempre apoiando e incentivando o futebol e o esporte. E não para por aí, a Melita preparou um cupom fantástico de 10% de desconto em todo o site e para compras acima de R$250, frete grátis. Então aproveita, escaneia o QR Code que está aí na tela e na hora de fechar a compra é só digitar Benja10 para ter acesso ao desconto. Fechou? Melita, o café oficial do Benja desperta você para sentir mais o esporte. Romerinho, você tá todo tatuado, velho. Tá quantos anos, Romerinho? Caraca, velho, já tá tudo tatuado, velho. Olha o Elias, não tem nenhuma. Jogou em tudo que é lugar no mundo. É jogador antigo. Hã? É jogador antigo. Jogador antigo, ó, pra você. Oh, obrigado. Você levar pra Espanha café bom, café de verdade, café Melita. Ô, Elias, cara, você assistiu o Brasil e Argentina? Assisti. Por favor, discorra sobre. Eu acho que, né, eu sempre falo, quando acontece esse tipo de derrota, não é pra se esquecer, né? É pra aprender. Desculpa, você acha que eu tô exagerando? Pra mim foi tão humilhante igual o 7-1 da Alemanha. Da forma que foi. Olha, não sei, uma Copa do Mundo, né, Benja? 7-1, mas a Argentina, né, Elias? Mas eles estão vivendo um grande momento, né? Ao meu ver, tudo que eles fizeram no jogo deu certo. Eles não vinham jogando assim. Eu venho acompanhando a Argentina, né? Eles não vinham jogando assim. Era um jogo aquele jogo mais burocrático, né? Aquele jogo que ele vai 1-0, 2-0, mas esse jogo, o Depou foi o craque do jogo. Tá louco, ele acabou com a seleção. Ele nunca fez uma partida dessa nem no Atlético de Madrid. Nem no Atlético de Madrid, né? Eu acho que a Argentina deu tudo certo e o Brasil deu tudo errado. As opções que foram, as escolhas... O Dorival escalou errado? As escolhas do sistema, as escolhas do sistema. Eu acho que a convocação em si... Todo ano, quando a gente perde uma Copa do Mundo, a gente fala em renovação. Lá fora não existe isso, renovação. Se o cara tem 35 anos, ele tá melhor que o de 20, vai o de 35 anos. O de 35 anos tem mais experiência que o de 20. O de 20, ele tem que aprender com 35 anos. Só que se você tira esse cara, ele vai aprender com quem? Isso é uma coisa nossa, de ficar cobrando. É uma coisa nossa, sempre quer renovar. Toda a Copa a gente tá renovando. E a gente não constrói nada. Não constrói nada. A gente não tem a passagem de bastão. Mas, por exemplo, você não acha que o Dorival devia ter colocado o Estevão para jogar? A gente vê o Barcelona, a gente vê a seleção espanhola, o Yamal. Cara, o Yamal joga. Ele joga porque está debaixo de toda uma base que já vem jogando há anos na seleção. Há anos. A última passagem de bastão foi do Busquets para agora pro Rodri, que estava na Eurocopa. Quer dizer, a engrenagem está pronta, ele é uma peça que entra tudo certinho. É uma peça que entra e com a gente não tem nada disso? A gente não tem. Não tem padrão, não tem... Não tem. A gente está convocando, tem alguns jogadores que estão jogando, né, em clubes médios, grandes, né, da Europa, mas que nunca disputou um torneio pela seleção. E a gente está jogando toda essa responsabilidade em cima desses caras. Né? Agora eu te falo, o Casemiro não tinha condição de estar na seleção brasileira? O Thiago Silva não tem condição de estar na seleção brasileira para poder dar o suporte para o Murilo da vida? Que o Murilo hoje é o melhor zagueiro da Europa. O Murilo vai ser vendido por 80 milhões de euros. Só que ele foi mal no jogo. Mas, pô, o primeiro jogo dele contra a Argentina, não tinha que ter alguém do lado ali para ajudar? Óbvio, teve alguns cortes que isso, né, impactou na convocação? Teve. Mas esses caras que têm peso, que têm bagagem de seleção, tem que estar. O Modric está jogando até hoje na seleção, ninguém fala nada. Óbvio, é uma Croácia, mas tá jogando bem. E é um monstro. E é um monstro jogando na Croácia. Como joga bola, velho. Meu Deus do céu, como joga bola. Tá jogando. O Perisic é a mesma coisa. Você sabe que você falou uma parada que eu nunca tinha pensado, e é verdade?
a gente tá sempre em reconstrução, né? E quem tá sempre em reconstrução... Perdeu, muda. Ninguém dá sequência. Eu nunca tinha pensado, você tem razão. A gente tá sempre em reconstrução e quem tá sempre em reconstrução não constrói nada. Não constrói nada. Eu acho, óbvio, uma coisa mais pessoal, né? A seleção tinha que ter continuado com o Tite. De novo? De novo. Você acha? É a minha opinião. Por quê? Ele fez... O Tite tem 2 derrotas na seleção. 2 derrotas. Mas as 2 que não podia perder. Então, mas sempre quando não pode perder, vai mandar embora? Uma hora vai ganhar. Esse jogo que não pode perder. Só que não vai ser assim, bagunçado do jeito que tá. Reformando sempre. A Argentina passou por esse processo. Agora vai falar, você pergunta pra mim, eles fizeram esse propósito? Acredito que não. Acredito que não. Mas tem uma base da Argentina que joga há anos. Por você, o Tite iria pra 3ª Copa? Eu iria com ele. Você não tem nem alguém melhor que ele? Quem tinha melhor que ele? Brasileiro melhor que o Tite? Brasileiro não, por isso que eu falei que tinha que trazer um estrangeiro. Aí sim, a gente vai para um outro patamar. Vai trazer um estrangeiro? Quem é o estrangeiro que vai trazer? O que eu falei na época é o seu ex-treinador, Jorge Jesus. Jorge Jesus? É. Poderia ser. Porque pelo que ele fez no Flamengo, por conhecer o futebol brasileiro e por ter... O Abel eu acho espetacular. Mas eu acho que o estilo de jogo do Jorge Jesus é um estilo que o brasileiro gosta mais, que é mais agressivo. Né? O André Balada até falou aqui que o time que o Jorge Jesus dirige, o centroavante é sempre o artilheiro, porque ele faz o time para fazer gol. Então é um estilo que eu gosto, intenso, agressivo, vai para frente. Um estilo que eu adorava do Luxemburgo, pô. Então, mas o Jorge Jesus é um treinador que vai treinar a equipe. Como é que você vai treinar a seleção brasileira? Eu prefiro mais um treinador estrategista, que tem pouco tempo de treino, só que consegue passar informação, né, mais precisa para o atleta. O Abel Ferreira é um estrategista? O Abel Ferreira é um estrategista. Eu não gosto de ver o Palmeiras jogar. Mas é um time que ganha. E sabe como ganha. Você prefere ver o Flamengo do Jorge Jesus jogar ou o Palmeiras do Abel? Não, mas é um time. Aí é um time que tem não, mas qual você prefere? Eu prefiro ver o Flamengo. Você prefere ver o Flamengo do Felipe Luiz ou... Peraí, eu não quero te interromper, Lô, desculpa. Pelo amor de Deus. Você prefere ver o Flamengo do Felipe Luiz ou o Palmeiras do Abel? O Flamengo do Felipe Luiz. Mas é um trabalho, vai ter a longo prazo, ainda o Felipe Luiz ainda não vai estar demonstrando tudo o potencial que ele tem. Demonstrou num curto período? Demonstrou, ganhou. Mas ele vai mostrar muito mais. Daí eu assino embaixo porque eu conheço o trabalho dele. Né? Agora, para curto período, a Copa tem 1 ano. Temos 1 ano para a Copa. Cara, juro que eu vou começar a usar... Obrigado, viu, Homer? Juro que eu vou começar a usar essa sua teoria. Palavra de honra, eu nunca tinha pensado nesse negócio. Toda hora... E eu também fico pedindo, precisa renovar, precisa renovar, precisa renovar. Precisa renovar porra nenhuma, você me convenceu, velho. Pô, esse cara é capaz de vender um Del Rey pra mim. Se ele vender um Del Rey, é capaz de eu comprar. Pô, aquele 100 pau Del Rey. Não, compre, deve ser uma maravilha o carro. Ô, deixa eu falar, vou te dar um Edifier pra você ir ouvindo Racionais no avião. E esse fone veda tanta coisa que se os caras vêm falar com você, o Juca fica te enchendo o saco, você não vai nem ouvir ele. Só não vai ouvir. Pra você. Obrigado. Da Edifier. Se você não deu a sorte do Elias de ganhar, acessa lá edifier.com.br, faz tua compra e no cupom você coloca BENJA, que você vai ganhar 5% de desconto na sua compra. Tem as caixas de som, todo tipo de fone. Ou tem um fone lá, ô Juca, 50 mil reais. 50 mil reais. É o melhor fone do mundo. Do mundo. É toda uma técnica, viu, Elô? Eu vou comprar porque assim eu não ouço o Elô. Que bonito. Que bonito, Elô. Elias, pô, que demais, velho. Ó, queria dar muito obrigado pra você. Cara, que bacana que você tá seguindo essa carreira, que você tá com o Ronaldo, que você tá na Europa. Sabe, eu acho que o futebol precisa cada vez mais de ex-jogadores. Eu acho que não dá pra fazer futebol sem ex-jogador. Eu acho que você tem que ter uma mescla, mas tem coisas que só vocês viveram,
Vocês sabem enxergar. Eu acho que tem uma geração de jogador vindo aí preparada, porque também não basta ser jogador. Isso é importante. Ah, eu joguei bola. Jogou bola legal, mas vai ter que se preparar. Agora você não vai jogar bola, é uma outra parada. Então precisa se preparar, tô vendo. Pô, que legal, cara. Muito feliz, viu, Elias? Parabéns, cara. Todo sucesso do mundo pra você. Mas tô aprendendo ainda, né? Todo mundo tá sempre aprendendo. Tô aprendendo. Acho que esse período meu aí lá fora, né, tem acompanhado muita coisa. Muita coisa ruim, também muita coisa boa, né? Porque né, a gente também pinta a Europa como o cenário perfeito, que não é. Mas lá tem muita coisa para que a gente possa aprender e trazer para cá. Pô, mas ano passado eu fui ver a final da Champions, Real e... Ah, mas é outro esporte. Tava lá? Eu também tava. Outro esporte. É diferente. É bonito. Não tem poropopó, né? Isso faz uma falta, né? Mas a torcida do Dortmund... Tem o poropopó. A torcida do Dortmund, ela engoliu impressionante, né? Madrid. Impressionante aquela muralha, aquela parede amarela, né? Então, para terminar, Elô, já tô terminando, Elô. Esse é o nosso problema, Elias. A gente precisa botar na cabeça que, ó, não é só brasileiro que sabe jogar bola, não é só brasileiro que sabe torcer, não é só brasileiro que sabe ser técnico. Cara, a gente tá vivendo de um passado que já passou, acabou. Os caras evoluíram. Nós paramos. Sabe? Só brasileiro torce. Que brasileiro torce, velho? Viu que os caras torcendo da Argentina fez lá no Monumental de Núñez. Você vai num jogo do Brasil aqui, você vai parece que tá indo no cinema. Não é torcedor, é espectador, é consumidor. Lá não. Lá é o mesmo cara que vai no Boca, no River. É um processo que aconteceu aí de elitizar o futebol, né? Elitizaram muito o futebol aqui. Muito. E deixaram o povo de fora, né? O povo hoje está indo pro futebol de várzea, né? Porque não tem dinheiro para acompanhar o... Você tava jogando, não tava? Eu brinco às vezes. Não joguei esse daí que falaram aí que eu jogo. Vai brincar na várzea, brincar. Não é brincadeira, não. Então, acho que a gente tem que aprender com eles. Eles estão formando jogadores igual os nossos hoje. Hoje você vê o Yamal jogando, é um brasileiro. Jogando com a camisa da Espanha. Puta, como esse moleque joga. Mano do céu. Joga muito, né? E ele se diverte, né? Tem o William também, que é um jogador bem parecido com o brasileiro. E eles aprenderam a formar esse jogador, né? Agora a gente tem que aprender com eles como eles treinam o time. Então, por isso que eu falo que tem que ter um treinador estrangeiro. Cara, é só você ver os últimos clubes no futebol brasileiro que mais chamaram a atenção. Flamengo, Jorge Jesus, Palmeiras, Abel Ferreira. A final do Campeonato Paulista foi um argentino contra um português. Cara, estamos aí vendo a história acontecer. Não dá. Ó, demais, Elias. Manda um abraço pro seu pai, viu? Manda sim. Fala pra ele que eu guardei que ele ficou bravo comigo. Rancoroso? Não, tô brincando. Lógico que não. Vamos embora. Semana que vem tem mais Benjamin Muti. Cara, o Elias, Glauber. Elias, velho. Aqui só tem corintiano, velho. Graças a Deus. Vai, Corinthians. Olha lá, tudo corintiano. Graças a Deus. Né, Romerinho? Não é tá não? Feliz da vida com o Elias, Romero? Semana que vem a gente volta com mais Benjamin Muti. Valeu!